Bom, hoje a gente vai falar sobre o Linux como estação de trabalho. Eh, ele como estação de trabalho é similar ao Windows, por exemplo, ou algum outro sistema operacional. Tem as mesmas funcionalidades, só que com a diferença é que ele normalmente executa as mesmas coisas mais rápido se você usar a mesma máquina. Por exemplo, aqui a gente tem um notebook que se ele tivesse rodando como uma máquina Windows, ele ficaria mais pesado, usaria mais memória, seria mais lento. Então no Linux ele é mais rápido e tem diversas ferramentas gratuitas que a gente conhece. Quando você liga a máquina, a primeira coisa que ele pede é o usuário e senha que estiver configurado, a gente digita o usuário e começa a usar como se fosse um Windows. É, mas a questão é assim, na prática a gente vê que numa máquina que a gente bota, se eu botar um Windows 10 nessa máquina aqui, vai ser um terror, né? Fica tudo, na verdade a gente tem máquinas aqui, fica pesado, enquanto aqui a gente consegue usar tudo de forma leve, rápida. Aqui eu vou falar um pouco sobre interface gráfica. Existem diversas interfaces gráficas que a gente utiliza no Linux, que são possíveis de configurar. É, é, a gente está utilizando o Gnome aqui, utilizando o Fedora. Ele por padrão tem o Gnome, mas existe também o KDE. Eu não vou falar, pelo menos por enquanto, sobre cada uma delas. E no fundo é aquela história, tudo vai ter mais ou menos a mesma coisa, os mesmos funcionamentos, só muda um pouco a forma de fazer as mesmas coisas. No caso do Gnome, para você acessar uma aplicação, você clica aqui nessa parte atividades, como se fosse o menu iniciar do Windows, por exemplo, e aqui tem configurado as aplicações que a gente já definiu como atalho, aquelas que a gente vai usar mais. Óbvio que eu posso colocar outras, né? Se eu clicar nesse negócio aqui que está mostrar aplicações, ele vai mostrar todas as aplicações que estão instaladas. Eu posso vir aqui e definir, por exemplo, já vou falar sobre ele, o LibreOffice, como adicionar os favoritos. Então ele passa a aparecer aqui. Quando eu vim de novo aqui, ó, clicando em atividades, ou clicando no botão que tem o desenho de uma janela no teclado, é a mesma coisa que clicar aqui, ele vai mostrar essa barrinha de baixo aqui. Tudo isso aqui é meio configurável, posso mudar a posição, mudo o que aparece aqui embaixo, a organização. Aqui tá vendo que tem um separador para agrupar, eu posso mudar isso aqui, mas a gente não vai entrar nesse detalhe. É, Clicando aqui, eu posso pesquisar as aplicações, normalmente vão ter mais aplicações, aí eu posso pesquisar o que eu quero usar aqui. Então, por exemplo, sei lá, vou colocar Firefox, aí já aparece Firefox, eu clico aqui. Óbvio que ele já está no meu atalho, Firefox é um navegador, todo mundo conhece. Poderia ter instalado o Chrome também, aí vai conforme os desejos de cada um. Então, assim, o Linux ele vai funcionar como uma estação similar a qualquer outra estação. Então, hoje em dia ele é fácil de utilizar para você trabalhar, mandar e-mail, editar e etc. Voltando, eu tenho aqui num desktop, vou abrir o Firefox, abrir o LibreOffice, mas eu quero, por exemplo, acessar rápido, sei lá, os e-mails ou os arquivos. Eu clico aqui nesse botão de janela, ele vai mostrar os meus desktops. Tem aqui em cima um minimizado, aqui eu vejo eles também de forma ampliada. E eu venho nesse outro desktop como se fosse outro computador. Óbvio que se eu clicar, usar a tecla Alt Tab, por exemplo, um atalho para selecionar as aplicações, ele vai mostrar todas, independente do desktop que ela está. Eu dei Ctrl Alt, a seta para a direita, ele muda para o desktop à direita. Aqui eu deixo aberto, por exemplo, os arquivos, e nesse outro aqui eu deixo várias janelas de terminais. Aqui estou só dando um exemplo de uso, é, mas óbvio que cada um organiza da forma que preferir. Na prática, quando você se acostuma, isso aqui ajuda pra caramba, para você organizar, saber onde estão as coisas. Então, eu estou deixando aqui algumas janelas de terminais. E aí eu consigo, um exemplo, eu venho aqui, estou navegando, pesquisando informações aqui em várias abas, aqui entrar, por exemplo, site de notícias, YouTube.
Aí eu venho rápido aqui para mexer nos terminais, volto. Porque se eu selecionar o Alt Tab para ver as aplicações, eu vejo todas as aplicações e tenho que demora um pouco mais para selecionar a que eu quero usar. Agora, se eu deixo já pré-organizado, fica mais fácil. Então, eu costumo organizar nos desktops por conforme o tipo de trabalho que eu estou fazendo. Mas cada um organiza da forma que acha melhor. Inclusive aqui, por exemplo, nesse momento, eu estou fazendo uma gravação da tela junto com a imagem. Eu não quero que isso apareça nas telas que eu estou mostrando. Então eu deixei num desktop mais à esquerda. Esse primeiro desktop aqui é o nosso aplicativo de gravação. Se eu selecionei ele, olha como fica a tela aqui. Inclusive eu me vejo aqui. Então vamos lá. Ou seja, tem várias utilidades. Aqui eu utilizei para isso. Vamos fechar isso aqui. Vamos lá. Sobre as aplicações que o Linux possui. Tem algumas que já vem instalado por padrão conforme o que você seleciona, mas ele tem diversas aplicações que você pode instalar. Na verdade, assim, praticamente tudo que você quiser fazer, ele já dá para você fazer instalando alguma aplicação gratuita. Então, aplicação, por exemplo, para edição de texto, como se fosse, por exemplo, o pacote Office da Microsoft. Aqui tem um pacote Office padrão Linux que é chamado de LibreOffice, que ele tem diversos aplicativos. Por exemplo, tem cadê o de texto? Opa, peraí, tá na janelinha anterior aqui. Não, cadê? Nossa, não estou enxergando ele. Ah, tá, eu acho que porque veio aqui para baixo. Então tem o LibreOffice Writer, que é para como se fosse um editor de texto, como se fosse um Word. Tem o LibreOffice Basic, que é para banco de dados, planilha, que é o Calc. Esse Office Draw, que é para você desenhar imagens vetoriais. O Impress e esse Office Match. Na verdade, os mais usados aqui é o Calc, que é planilhas, tipo Excel, e esse o Write. Aí os outros pode pesquisar em detalhes sobre qual a função de cada um deles. Se eu quiser, por exemplo, eu instalo rápido uma aplicação para editar vídeos, que na verdade é o que eu vou usar aqui. Hoje não está instalado nessa máquina, mas eu uso o KDE em live para pegar depois esses vídeos, preparar para jogar no YouTube. Mas faz de conta que eu não soubesse qual eu vou usar. Eu venho aqui no Google, ponho lá editor de vídeo. Eu vou pôr Fedora, já que é a distribuição Linux que eu estou usando. Eu venho aqui e aí, na verdade, assim, vamos colocar aqui, melhores. Vão ter, em vários sites vão ter os melhores. Eu entro em alguns deles aqui. Deixa eu ver, quer ver? Vejo quais são os mais fáceis de usar e instalo o que eu quero, normalmente gratuito. Às vezes vai citar alguns que não são gratuitos, mas a gente seleciona os gratuitos. Esse OBS Studio é o que eu estou usando para fazer essa gravação aqui nesse momento. Ele é gratuito a instalação. Para fazer a edição, eu uso esse KDE em Live, ele é bem bacana para fazer edição de vídeos. E, óbvio, existe vários outros, mas a gente instala o que a gente preferir. Vamos lá. Fechar aqui o editor. Falando um pouco sobre os aplicativos que tem. Um dos principais é esse que é chamado de arquivos, que é um aplicativo. Se eu venho aqui e clico no sobre arquivos, para você acessar e organizar os seus arquivos. Ele mostra aqui do lado esquerdo alguns atalhos e as principais pastas. E aqui ele está na pasta padrão do teu usuário. Essa pasta padrão do usuário, ela fica dentro de home barra home barra o nome do usuário. Por exemplo, aqui eu estou logado como UR Amazonas. Não, isso como UR Amazonas, que é o meu usuário. Então, dentro da pasta home barra UR Amazonas, tem todas essas pastas, subdiretórios aqui dentro para organizar os meus arquivos. Por padrão, vem criado algumas pastas, tipo documentos, downloads, imagens, modelos, música, para eu guardar por padrão essas coisas aqui dentro. Vídeos, mas a gente pode, dentro do nosso home, organizar do jeito que a gente quiser. Daria para organizar também colocando na pasta raiz,
Mas aí começa a bagunçar a estrutura de diretório do Linux, né? Se eu vim aqui e clicar em, vamos lá, outros locais e computador, ele vai mostrar a barra raiz, que aí segue um padrão de organização que a gente vai falar nas próximas aulas. Eu não vou mexer a princípio nessa organização aqui padrão, para não bagunçar a estrutura e para as coisas serem fáceis de se localizar. Se eu vim aqui no Home, tem aqui, ó, o R Amazonas e tem também as pastas dos outros usuários. Dos outros usuários eu não tenho acesso. Eu tenho a minha pasta, o R Amazonas, e aqui eu voltei para o meu home. Normalmente, quando a gente fala o meu home, é a pasta do meu usuário. Se eu clicar aqui em documentos, aqui eu organizei, coloquei alguns arquivos. Downloads, esse downloads é o seguinte, normalmente quando eu baixar um arquivo por um navegador de internet, esses arquivos vão estar aparecendo aqui. Então assim, esse aplicativo chamado Arquivos, ele é excelente para você navegar entre os teus arquivos, organizar, pesquisar, mover também arquivos de um lado para o outro. Por exemplo, eu posso pegar, eu venho aqui nessa pasta downloads, um arquivo que eu baixei, é, lista de ferragens, por exemplo. Vamos lá, lista de ferragens. Eu seleciono ele, venho aqui em documentos e jogo aqui nos meus documentos. Ou seja, eu posso mover arquivos de um lado para o outro. Aqui eu usei o Ctrl C, Ctrl V. É, deixa eu apagar essa lista de ferragens daqui. Tem uma outra coisa que eu costumo fazer que é o seguinte, usar bastante abas que vários aplicativos permitem. Se eu aperto a tecla de atalho Ctrl T, eu venho aqui abas, então eu tenho aqui documentos e aqui downloads. Aqui eu coloco em vídeos, por exemplo. Então eu pego e movo, ou seja, isso aqui fica fácil porque eu venho aqui em downloads, seleciono um arquivo, por exemplo, certificado, e movo ele arrastando aqui para a pasta vídeos, ou dou um Ctrl X, venho em vídeos e Ctrl V e jogo para cá. Então é uma forma fácil de você pegar, ver o arquivo que você tem na origem e jogar aqui no destino. Outra forma, o abas é legal porque fica fácil você visualizar aqui as abas posicionadas em várias pastas diferentes. Mas óbvio que dá para você, por exemplo, vir aqui e abrir outra janela desse aplicativo Arquivos. Eu venho aqui com o botão da direita, nova janela, joguei ele para cá. Então, ou só para ficar fácil de visualizar, eu vou deixar ele aqui assim, ó, jogar aqui e esse outro aqui. Então eu tenho duas janelas do mesmo aplicativo e eu posso arrastar arquivos de um para outro. É, então, deixo, por exemplo, essa janela aqui selecionada numa determinada pasta, imagens, e esse aqui em outra pasta. Mas eu prefiro trabalhar nesse esquema de ter uma única seção do aplicativo com várias abas. Outra coisa, faz de conta que eu quero pesquisar coisas que estão num outro servidor. A gente não vai entrar em detalhes um pouco sobre essa parte de rede ainda, mas eu vou mostrar aqui só para ter uma ideia como é que faz. Eu clico em outros locais, tem várias formas de fazer, mas uma forma fácil. Mas quando eu quero começar a mexer mover coisas, por exemplo, copiar coisas para para algum outro servidor. Se eu clicar nessa interrogação, ele mostra os protocolos que estão disponíveis aqui. Então, esse Samba é utilizado para você se comunicar com máquinas do Windows. O FTP, o SFTP é um protocolo de transferência padrão de arquivos, o SFTP, quando arquivos usando SSH, que é uma forma segura. Então, a gente costuma usar esse SFTP. Eu vou digitar aqui SFTP, dois pontos, barra, barra. Eu já tinha digitado root, que é o nome do usuário, arroba, o nome de um servidor. Esse é o nosso servidor que a gente usa para teste. Eu clico em conectar, digito a senha. Normalmente não se usa o root, mas aqui é um servidor de teste, então a gente usou o usuário root, que é o usuário principal. Então tá aqui a pasta raiz desse servidor. Essa é a raiz mesmo? Deixa eu confirmar aqui. Não, na verdade aqui acabou caindo no home porque eu não selecionei a pasta. Deixa eu desconectar. Vou conectar no lugar certo que eu quero colocar na raiz, só para mostrar. Então vamos lá, eu vou digitar sftp, tal. Não, na verdade aqui já está selecionada a raiz, então vamos voltar lá.
Oi? Ah, tá, desculpa. Na verdade, assim, exato, ele tá certo. É que aqui aí eu tenho que navegar na pasta que eu quero. Eu venho aqui, se eu clicar aqui, pronto, agora eu tô na raiz. Aí aqui na raiz, por exemplo, eu vou pegar uma pasta qualquer. Eu vou na pasta Home, tem lá um usuário masters. Vou pegar um arquivo, sei lá, logoflex, que está nesse servidor. Então aqui, ó, essa pasta, esse root, tal, 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 home masters, ou seja, é uma pasta num servidor que está no outro local. Eu venho aqui em downloads e vou copiar. Eu dei um Ctrl C lá, vou dar um Ctrl V e joguei esse arquivo que estava lá naquele servidor para cá e vice-versa. Eu venho para cá, copio um arquivo para cá, para aquele servidor, como se fosse um arquivo na minha máquina. Mas na verdade ele está direcionado, ó, tá direcionado para um outro servidor que está num outro local. Não é para essa minha estação. Então é fácil eu arrastar arquivos de um lado para o outro. Óbvio que a gente costuma usar isso bastante via linha de comando quando a gente trabalha com Linux, mas aqui estou mostrando como fazer também via mouse, via interface gráfica. É, Outra coisa interessante aqui, que é o seguinte, eu tenho aqui as pastas, os atalhos padrões que é criado nesse arquivos aqui, imagens, música, vídeos, tudo dentro do meu home. É, mas eu posso criar outros atalhos em locais separados, normalmente os locais que eu costumo acessar bastante. Então, esse masters aqui é uma pasta da nossa rede, onde tem os principais diretórios que são compartilhados, óbvio, com controle de acesso, para a gente utilizar. Então, tem aqui diretoria, home, público, usuários. Isso aqui tudo está no nosso servidor, fica no nosso servidor de arquivos. Mas quanto que eu utilizasse bastante, vamos inventar aqui um diretório. Ó, eu venho aqui, eu criei uma aba, só para ficar mais fácil, vim em outros locais, computador. Pô, faz quanto que eu quisesse usar sempre essa pasta TMP aqui. Uma pasta que fica na raiz do meu computador. Pô, é um lugar que eu estou acessando toda hora. Então eu venho aqui, na verdade, eu entrei nessa pasta TMP. Agora vamos lá. Deixa eu só lembrar aqui. Acho que eu vou ter que voltar um. Eu venho aqui nela e clico em. Não, na verdade, vamos lá. Eu acho que é esse cara aqui. Não, esse aqui é novo. Aqui é para criar uma nova pasta, nova aba, nova janela. Pô, vamos lá. Ah, tá. Adicionar marcador. Então eu venho aqui. Eu estou na pasta TMP, venho aqui em adicionar marcador. Pronto, ó, o TMP apareceu aqui. Então aí o que acontece? Vou fechar aqui, ó. Pô, eu abri o arquivos. A pasta que eu costumo usar bastante, sei lá, definir aqui que eu uso por algum motivo é essa TMP. Então ela está aqui no atalho, eu não preciso sair navegando. Eu clico aqui em TMP, está aqui a pasta TMP. E aí eu pego e movo os arquivos que eu quero para ela, ou apago, faço o que quiser. Então na verdade assim, aqui é uma forma de você organizar as pastas que você mais utiliza. Vamos falar de alguns aplicativos que tem aqui por padrão. Vamos lá. Então, beleza. Aqui falei sobre o arquivos. Vou fechar ele. Eu vou mostrar aqui, ó, o LibreOffice. Isso aqui é um editor de texto. Ele tem mais ou menos as mesmas funcionalidades que o Word. Óbvio, com algumas diferenças. Não vamos detalhar sobre ele aqui, mas você, em resumo, você pode definir texto, colocar estilos de fonte diferentes, etc., como se fosse um Word, criar estilos para parágrafos ou para textos, sem entrar nisso, porque aí já entra na parte de editores de textos, mas o estilo, que é uma coisa que a gente utiliza bastante, é assim, você define um estilo chamado título 1. Então, ele já vem um determinado tamanho de fonte, alinhamento do texto, estilo de fonte, tamanho da fonte, é, se é negrito, se não é negrito. Aqui eu tenho, por exemplo, título 4 ou citações.
Então você define os estilos para quando você estiver digitando um documento, você não tem que, para cada parágrafo, ficar definido como é que vai ser aquela fonte. Você vem e utiliza os estilos. Então tudo que for título, você usa o estilo título, por exemplo. E óbvio que assim, quando você cria um documento, você cria o teu, quando você costuma trabalhar com documentos, você cria o teu padrão. Isso aqui é um padrão predefinido, mas a gente tem um determinado documento que já tem os padrões que a gente costuma utilizar, e aí quando crio um documento, eu crio a partir desse documento inicial, já com todos os estilos que eu costumo usar, para não ter que toda hora ficar redefinindo os estilos, né? E nunca, óbvio, não se faz isso de você ficar definindo parágrafo, por exemplo, quando é título, você vem aqui e seleciona tamanho de fonte 15, fonte tal, alinhamento centralizado, etc. Isso não se faz porque é totalmente improdutivo e não permite, por exemplo, você gerar indexação automática. Então, óbvio que a forma correta é você definir quais são os estilos que você vai utilizar, aplicar eles no teu documento, criar a indexação automática, aí você tem lá os títulos o índice do documento de forma organizada, né? Então aqui, editor de texto, falei o básico, não vou salvar. Planilha, então tem aqui o LibreOffice, desculpa, o LibreOffice Calc, para edição de texto era esse LibreOffice Writer, então aqui é o LibreOffice Calc. Então é uma planilha, você define fórmulas e tudo mais. Então a gente não vai entrar aqui sobre como é que usa fórmulas, mas óbvio ele permite fazer da mesma forma que no Excel, permite fazer também quase todas as coisas. Óbvio que algumas coisas diferentes. Ele não suporta, por exemplo, VBScript, que é uma coisa específica da Microsoft, mas vai suportar outras linguagens. Em resumo, dá para você fazer as mesmas coisas que você faz. Quais as diferenças do Office, por exemplo, do Calc, LibreOffice Calc, LibreOffice Word? Na verdade, assim, você consegue abrir documentos do Word feitas pelo LibreOffice. É, é, eles são compatíveis, ele consegue importar arquivos, por exemplo, do Word ou trabalhar com esses documentos, mas sempre dá algum probleminha, ou seja, não são 100% compatíveis, por mais que são feitas atualizações para manter compatibilidade, mas existem pequenas diferenças, algumas coisas podem ficar desalinhadas, ainda mais se quem criou o documento fez coisas na mão, aí realmente não vai ficar legal. É, Apesar disso, de forma geral, você consegue trabalhar com os documentos feitos no Word, mesmo tendo pequenas diferenças. Aqui, obviamente, você pode exportar para PDF, que aí é uma forma mais padrão para você distribuir documentos, que aí quase qualquer um consegue abrir e eles vão ter sempre a mesma cara em qualquer lugar. Para enviar e-mail, aí o que é utilizado? Aí tem os aplicativos para enviar e-mail, assim como existe no Windows, no Linux tem vários, os principais, mais usados. São o Evolution, por exemplo, esse aqui que não está configurado nesta máquina. Tem o Thunderbird, se não me engano, eu ia falar Thundercat. Deixa eu ver se ele está instalado. Não está instalado. Na verdade seria Thunderbird. Ah, não. Eu acho que. Ele não está instalado. Quando eu digitei aqui, ele pesquisou e perguntou se eu quero instalar. Eu não vou instalar. Aí qual que você vai usar? Na verdade é questão de preferência e a cara do aplicativo. Todos fazem a mesma coisa. A forma de configurar aí já entra nessa parte de administração para quem sabe como configurar um e-mail vai saber como configurar aqui. Eu não vou entrar nesses detalhes. Mas é a mesma forma que você configuraria numa máquina Windows, você configura aqui, colocando qual que é a conta de e-mail, servidor de e-mail e assim vai. Então, no final, todos eles têm mais ou menos o mesmo padrão. Aqui, sem estar configurado uma conta externa, é mais ou menos essa aqui a cara dele. Bom, para navegação na internet, então aqui a gente tem o que você já conhece, o Firefox, dá para instalar o Chrome. Edição de texto em geral, a gente utiliza esse editor de texto aqui, que é um editor de texto para abrir arquivos texto.
É, a parte disso, ó, aqui em cima tem uns atalhos para as configurações e recursos no caso do GNOME, recursos da, da tua estação, né? Dados de bateria, etc. Tudo isso aqui, na verdade, isso aqui é só um resumo das funções mais usadas, desligar e encerrar a sessão, mas esse configurações, que é exatamente o mesmo que se eu vir aqui e clicar aqui no menu em configurações, cadê? Deixa eu ver se eu acho ele aqui, está aqui, configurações, é a mesma coisa. Então aqui tem as configurações gerais de Wi-Fi, se eu quiser selecionar uma rede Wi-Fi, configurações de rede, VPN, Bluetooth, plano de fundo, eu venho aqui, posso mudar usando um padrão aqui, ou adiciono uma imagem diferente, aqui eu vou colocar isso aqui, configurações de notificação dos aplicativos, é, não vou mostrar tudo aqui, alguns aplicativos que já estão instalados, eu posso relacionar, definir configurações relacionadas a eles, quais podem ter notificações e assim vai. Compartilhamento, não vamos entrar agora nisso, mas aí quem usa, ó, som, configurações do som, quem usar pode navegar e definir o que vai utilizar. Telas, aqui eu pus para as telas ficarem replicadas, iguais uma a outra, quer dizer, tem a tela lá que é um monitor, e aqui a minha tela do notebook, mas óbvio que dá para ser como tela, no lugar de ser espelhada, eu posso definir para ser as telas juntas, uma como extensão da outra, mouse, teclado, impressoras, e assim vai. Não vou entrar em todo esse detalhe, mas é aqui que você faz esses diversos tipos de configurações. Vamos ver se tem alguma coisa mais. Tá, o que a gente mais usa aqui, terminal. Aqui eu mostrei criei várias janelinhas. O que eu costumo usar bastante, na verdade, é assim: eu estou numa determinada pasta ou num determinado servidor ou na minha estação aqui, utilizando os comandos do Linux. Eu uso Ctrl T, Shift Ctrl T, ou sempre isso que é o atalho, ou posso vir por aqui pelo menu. Tem aqui nova janela, deve ter um menu aqui para nova aba em algum lugar. Aqui nesse mais, tá, verdade. Aí, para que serve isso aqui? É só questão de facilidade, porque se eu der o Ctrl Page Down, eu navego entre as abas. Então, por exemplo, numa aba, eu deixo ela conectada num servidor para fazer um determinado trabalho. Na outra aba eu deixo, por exemplo, na pasta TMP que eu citei aqui. Então eu consigo ter visão das várias janelas com as quais eu estou trabalhando para determinada função. No dia a dia, isso pô, a gente usa direto. Eu fico com várias abas aqui, organizo, às vezes em janelas. Deixo, por exemplo, aqui as abas relacionadas a um servidor, aqui as abas relacionadas a outro servidor, ou para determinada coisa que você está fazendo. Então, conforme o trabalho que você estiver fazendo, você vai ter inúmeras abas abertas, uma para cada coisa. A questão é a seguinte: existem os recursos, como você vai utilizar, aí é você que define. O importante é conhecer e saber o que existe para usar da melhor forma possível, porque o foco de ter todos esses recursos aqui, na verdade, assim, é produtividade quando você está trabalhando, né? Se você ficar com uma janela só, navegando nela, vai ser muito improdutivo. É muito mais fácil você trabalhar com várias abas, para você ter rápido uma visão, por exemplo, aqui de um determinado servidor, aqui de outro, você vai mover arquivos de um lado para o outro, aqui você olha qual que é o arquivo que você quer mover, você vem e copia ele para cá e executa os diversos comandos que a gente costuma executar. Bom, de certa forma, falando do desk de uma estação de trabalho Linux, aqui eu coloquei bem um resumo de forma bem global e básica, porque aí na próxima aula a gente vai começar a entrar de forma mais profunda, passo a passo, desde a instalação até cada um dos comandos do Linux que a gente utiliza. É que antes quis dar uma introdução aqui sobre o básico, que é o desktop. Aí, na aula seguinte, a gente vai começar a entrar de forma profunda todos os comandos e em algum momento a gente vai entrar nessa parte de uso de rede também. E
em algum momento a gente vai falar especificamente sobre segurança. Porque a segurança tem N ferramentas que a gente pode utilizar, então vai ser um adicional. No início eu iria falar só sobre Linux, então eu vou falar bastante sobre Linux, mas em algum momento a gente vai começar a falar bastante sobre rede e vai ter um adicional aí que a gente vai falar bastante sobre segurança, prevenção à invasão, detecção, e várias outras coisas, que é um tópico bastante importante.